Você é atacado por uma bruxa quando pequeno e cresce traumatizado, e agora está atrás de todas as bruxas para se vingar. E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Escolha Fatal, e eu sou o F, o engomadinho fraco, e hoje vamos recapitular o filme João e Maria, os caçadores de bruxa. Agora, bora pra história. O filme começa mostrando um trabalhador brasileiro com cara de pobre sofrido chegando em sua casa, que ficava no meio da floresta, e nisso ele se despede de sua esposa e leva seus filhos para o meio do mato e manda as crianças esperarem ali. E nisso ele desaparece e como essas crianças são meio mequetrefes, eles não querem esperar e começam a andar pela floresta e encontram uma casa feita de doces. E galera, o diabetes já está estalando aqui, senti até a formigação no pé. Eles começam a comer os doces e quando a porta se abre, tem uma velha muito louca, que era uma bruxa. E ela começa a obrigá-los a comer muitos doces e quando vai colocar a menina no forno porque o arroz e o feijão está caro, a menina mostra que foi criada no meio da favela e diz que é de menor e solta as correntes e dá 35 facadas na bruxa. E depois o menino dá várias pauladas e joga lá dentro do forno e diz: Tadinho ao caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. Se passa alguns anos e vemos uma cidade que estava querendo queimar uma mulher, pois ela foi acusada de bruxaria. E como o povo é meio burro, se um cara aparecesse falando que o outro é bruxo porque cagou de cócoras sem cortar o rabo do macaco, você poderia ser condenado. Quase que eles começam a execução da menina inocente, mas o prefeito aparece dizendo que as coisas não podem ser resolvidas assim, pois não haviam provas contra ela. E a única prova que tinham é que ela andava pela floresta e pegava cogumelos. O prefeito diz que contratou alguns especialistas que estavam caçando as bruxas, e nisso nos é apresentado os nossos caçadores preferidos, João e Maria. E o filme é de 1700, mas eles possuem algumas armas que até hoje nunca nem vi. E depois de fazer alguns testes, percebem que a menina não era uma bruxa, e a menina agradece, e ele olha pra ela e pensa: eu vou comer teu cu. O xerife da cidade não gosta do prefeito se metendo e manda eles pra onde tem uma bruxa morando. E já começa na loucuragem, pois a bruxa na verdade deveria ser uma ninja, porque a cada pulo violento e eles começam a correr pela floresta e quase que ela foge, mas eles conseguem capturar e essa é a primeira a dar uma falecida de leve. Voltando pra cidade, eles dizem que aquela bruxa era fraca e que não encontraram as crianças desaparecidas, apenas um mapa mostrando um ritual. E o xerife, como não quer ser passado para trás, contrata alguns mercenários para ir na floresta caçar as bruxas. O problema é que estava de noite e chegando lá aparece uma morena seduzente. O problema é que ela se transforma e acaba com todos. E o único que sobrevive é amaldiçoado e começa a comer terra. À noite eles queriam descansar, então vão para um bar da cidade. E João é muito ruim com cantadas e a mulher fica olhando com cara de merda para ele. E é por isso que eu digo que tem que aprender comigo. Se ele falasse: você não está em guerra, mas também é pobre, quer ficar comigo? Talvez desse certo. E essa eu ouvi de algumas fontes da internet. Agora se dá bom, eu não sei. Eles estão olhando as crianças desaparecidas quando chega um jovem com cara de lerdo, chamado Tommy. E ele diz que era o maior fã dos dois, pois adorava colecionar todas as histórias que eles contavam e foto dos monstros que eles caçavam. E galera, se chega um nego assim pra mim, falando que tem a minha primeira cueca cagada que larguei no ônibus, na boa, dou 3 bicudas e é por isso que eu me mantenho anônimo. Eles estão discutindo o quanto ele é estranho quando chega o sobrevivente, mas o cara estava muito estranho e João já sabia o que estava para acontecer e coloca o Tommy na frente, porque o cara explode porque ele foi amaldiçoado com a maldição do verme das fomes. Agora vemos o que aquela bruxa estava fazendo, pois ela vai se encontrar com as outras duas e só faltavam mais algumas para formar o Slipknot. As bruxas estão prendendo algumas crianças e elas usam essas crianças para criar uma poção onde elas ficariam imunes a fogo. O problema é que ela não dura muito tempo e precisaria fazer um ritual muito maior, onde precisariam de 12 crianças. E de madrugada, Maria começa a ter pesadelos com a noite que seus pais desapareceram. De manhã, João está andando pela cidade quando encontra com aquela ruivinha, e ela diz que ele é o único que anda com ela, pois todos estão com medo. E ele precisa injetar uma seringa na perna, pois quando foi pego pela bruxa quando criança, comeu tanto doce que teve diabetes. E ela pergunta
pergunta se ele acredita em bruxas do bem, mas ele diz que bruxa boa é bruxa morta. A bruxa do cabelo de prego escuta o som de uma criança, e quando chega perto, na verdade ela caiu no golpe, pois era uma armadilha, mas ela é sagaz e começa a lutaria e muita fuga, e no final ela leva um choque e desmaia. Quando levam pra cidade, o xerife fica revoltado por trazer uma bruxa, e eles começam o interrogatório ao estilo BR, porque primeiro bate, depois pergunta se está acordado. E ela começa a dizer que existe um ritual no dia do eclipse, e eles começam a pesquisar as crianças desaparecidas, e percebem que cada menina nasceu em um mês diferente e só faltava uma criança. E quando conseguem o registro de uma menina nascida nessa época, as outras duas bruxas começam a atacar a vila, pois vieram buscar integrante para rolar o show. E aqui começa mais um pouco de ação, pois Maria começa a enfrentar a bruxa e descobre que ela era chefe, pois só uma muito poderosa consegue transformar seu rosto em uma mulher. E claro que ela tem a mínima chance, e o velho que estava com ela só estava levando surra de graça, e João está na cidade levando surra de uma bruxa e de um orc que estava levando a última menina. E depois ainda cai da vassoura no meio da floresta, e pela altura que ele caiu, não dá pra ninguém não. E morreu. A bruxa-chefe diz que não faria nada com Maria, pois ainda precisava dela, mas aquele velho me deu mó pena, porque ele não vai pra casa hoje não. Quando amanhece, o xerife fica revoltado e diz que queria vingança contra João e Maria, e falece o prefeito. E Tommy, como não é bobo nem nada, leva Maria desmaiada pra casa e começa a limpar ela, e quase que coloca a mão onde o sol pouco bate. E quando ela levanta, ele mostra tudo o que sabia da história deles, e Tommy diz que eles moravam ali perto quando criança e que a mãe deles foi condenada como bruxa, e ela fica pensando, pois achava que foi abandonada. Na floresta, João está pendurado em um galho, e aquela ruivinha que se chama Mina, e que mina, hein? E é só eu que acha que essa mina aparece nos lugares certos, das formas mais estranhas? Maria vai na floresta para procurar por João. O problema é que ela é capturada pelo xerife e seus capangas, e agora eles querem vingança por tudo que aconteceu. E enquanto ela está apanhando feio, a mina levou João em um lago que ela disse que tem poder de cura, e tirou a roupa e saiu entrando sem respeito nenhum para com a família. E agora o negócio vai ficar tenso, pois antes de darem uma falecida na Maria, eles querem aproveitar, mas nisso sai um orc do meio da floresta e todos dão aquela falecida de leve. E só te digo uma coisa, enquanto o orc levou Maria para beber água e comer cocô, João sai todo sorridente da água. Quando Maria pergunta por que ele a salvou, ele diz que o dever dos orcs é proteger as bruxas e mete o pé. À noite, João está procurando por Maria, quando encontra sua antiga casa, e quando entra, Maria vai pra cima dele achando que era o inimigo, e os dois caem em um covil de bruxa, e agora eles estão confusos, pois como que teria aquilo bem debaixo da casa deles e ninguém sabia? E nisso aparece a rainha das bruxas, que se chama Muriel, e ela diz que a verdade é que a mãe deles era conhecida como uma bruxa branca, e é aí que começa o preconceito, pois a branca é do bem e a preta é do mal. E ela diz que armou pra mãe deles ser condenada, e naquela noite o pai voltou para tentar salvá-la, mas também foi pego, e por isso os dois ficaram órfãos. E João é moleque piranha criado no meio dos baile funks, e vai pra cima. O problema é que dessa mesma forma que ele vai, ele leva uma facadinha de leve e Maria é levada. E quando ele acorda, a mina estava na casa dele e estava cuidando dele. E galera, na boa, depois disso não tem como desconfiar, pois o machucado dele ficou bom e ele fica assustado por ela ser uma bruxa. E ela explica que os feitiços das bruxas do mal não funcionavam neles porque eles eram filhos de bruxa. E agora começa a preparação final, pois ele pega todas as armas que não deveriam existir naquela época, e a mina faz uma poção que faz tudo conseguir atingir as bruxas, e ainda chama o lerdão do Tommy. Maria está no covil com as crianças, e João está criando armadilhas no meio da floresta para caso uma bruxa passasse. E vemos que está prestes a começar o grande ritual, pois está chegando muitas bruxas e o eclipse. E é por isso que eu digo que João é BR, porque ele chega no meio de todas e manda todas passarem o celular e as carteiras, e como elas não querem respeitar, ele começa a dar vários tecos, e elas ficam desesperadas porque armas humanas não deveriam acertá-las. E essa mina é uma mina muito louca. Elas percebem que vai dar ruim e teriam pouco tempo para concluir o ritual, então Muriel tenta tirar o coração de Maria, pois fazia parte o coração de uma bruxa branca. Mas claro que começa a lutaria e tem cada bicho pior que o outro, e parece que foram mastigadas e cuspidas.
E como dá tudo errado, Muriel foge, mas Tommy estava preparado e consegue acertar um tiro nela. O problema é que ele é pego de refém e começa a luta final, pois a mina leva uma facada de leve e acaba falecendo. E agora João está pistola. Chegando na casa, começa uma briga também muito louca entre Maria, João e Muriel, e quase que os dois batem as botas, mas conseguem dar uma pasada na cara dela e ela cai fedendo. E o filme termina feliz, porque eles agora eram uma equipe e eram os 4 amigos elegantes: a cobra, o jacaré, o elefante e o macaco. Olha o macaco! Então acho que é isso. Sei que vocês curtiram esse vídeo, seu safado, gostoso. Não me olha assim não, só se inscreve aí, porque sei que você é novo e quer mais. Tá de bobeira, hein, bebê? E se caiu aqui de paraquedas e não sabe o que está acontecendo, eu só te digo uma coisa. Irineu, você não sabe nem eu. Agora eu vou nessa, então obrigado a todos, beijos, abraços e... fui! E morreu.